O primeiro turno do Brasileirão terminou acirradíssimo e com o melhor nível apresentado nos últimos anos. E hoje a gente começa a analisar o desempenho das 20 equipes do Brasileirão com destaques coletivos e individuais. A gente começa pela parte de cima da tabela, primeiro ao 10º colocado. Você quer conferir esses números? Vem com a gente! Fala galera, Felipe Masmania do Footstats, ao lado de João Iso. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Chegou a tão aguardada análise do primeiro turno, como o Iso falou aí no começo do vídeo. A gente vai pontuar aí os principais destaques coletivos, destaques individuais também das equipes. A gente já começa pedindo para vocês não deixarem de dar seu joinha aí se vocês gostam do nosso trabalho. Se ainda não é inscrito no canal, também inscreva-se no canal e ative as notificações. Mas enfim, a gente vai falar desses números das 20 equipes, começando pelas 10 primeiras colocadas. E mais um lembrete também, ontem saiu um vídeo bem bacana de uma tabela detalhada do Campeonato Brasileiro, contrastes entre desempenho em casa e fora de casa, ataque e defesa, campanha contra os 10 melhores e contra os 10 piores. Ficou bem bacana lá, você vai tirar várias conclusões bem bacanas desse primeiro turno. Mas vamos lá, vamos começar, né, Iso? Falar desses times aí, destaques individuais, coletivos. Realmente deu um trabalhão fazer esse levantamento, né? Mas a gente espera que vocês gostem. Mas o brasileiro tá interessante, né, mano? O pessoal tá finalizando muito, o nível técnico melhorou. Como que é essa história? Melhorou bastante, não só nas contratações, né? Diversos jogadores de alto nível vindo jogar no futebol brasileiro. Bem lembrado. E os números estão confirmando, a gente fez um comparativo dos números dos últimos campeonatos até o final do primeiro turno, sempre comparando essas 19 primeiras rodadas, pegando desde o Brasileirão 2014. Campeonato desse ano está nada mais nada menos do que com o maior número de finalizações por jogo, são 12 finalizações realizadas por cada equipe, né? Não é o número geral de jogo, se você pegar o número geral de jogo vai ser 24 finalizações por jogo, 387 passes, a segunda maior marca de passes trocados por baixo, e a menor marca, mas menor disparada, a marca de lançamentos, aquela bola ligação longa, né? direta, que a galera tanto recrimina, e a gente não é daqueles que falam que não pode usar esse recurso de jeito nenhum. É válido, lógico. É válido, mas tá com menor número e que demonstra que o jogo tá sendo mais jogado Sim. pelo chão realmente, com muitas finalizações, os times chegando bem no ataque e também com menor número de faltas cometidas, isso muito influenciado pelo VAR, é uma característica que o VAR traz, diminuiu o número de faltas das competições, não tem sido diferente no Brasileiro, menos de 14 faltas cometidas por cada equipe no Brasileirão, então números que demonstram aí que o nível técnico tá bom. O jogo tá rolando mais, né? Diz a FIFA que tem que ter 60% de bola rolando, né, em todos os jogos para ter uma média legal. Abaixo disso, o jogo fica um pouco truncado, mas o brasileiro tá realmente se atentando a isso, né? As equipes, os jogadores estão realmente reclamando um pouquinho menos. A gente sabe que tem essa característica, mas tá melhorando aí e o nível técnico agradece, né? Campeonato tá demais e quem tá indo muito bem nesse campeonato é o Flamengo, que é o primeiro time que a gente destaca aqui na nossa análise. Como é a primeira dessas telas aí que tá aparecendo, todos os times vão ter uma tela exatamente igual essa, para mostrar para vocês o que é aqui. Símbolo do Flamengo lá, primeiro colocado da competição, quadradinho amarelo lá em cima, pontuação no índice Footstats. Flamengo lidera o Brasileirão nos pontos e lidera também no índice Footstats, acima de 100 pontos por jogo, 101 pontos por jogo, essa marca é muito forte. É sempre por jogo ali, né? Mas sempre por jogo. E os quadradinhos que vem logo embaixo, esses brancos, é a pontuação pré-Copa América e pós-Copa América, como esse ano a gente teve essa diferenciação aí, quase metade do campeonato certinho, né? Foram 9 rodadas pré-Copa América, 10 rodadas depois. Flamengo fazia 94 pontos antes da Copa América, aumentou para 108, esse desempenho com o Jorge Jesus que aumentou demais. Todos vocês já sabem. E o Flamengo que tem números muito positivos, começando a falar da eficiência ofensiva. O Flamengo faz um gol a cada 6,2 finalizações. É o número mais forte de todo o campeonato, o time que menos precisa finalizar para fazer um gol. E o número melhorou ainda mais com o Jorge Jesus, né? O número melhorou ainda mais, é legal falar porque às vezes o time finalizar tanto não consegue ter uma eficiência tão boa, mas não é o caso do Flamengo. Vão ter alguns times nesse perfil mais pra frente, a gente vai ver. Realmente esses números melhoraram muito com o Mister no comando, né? Jorge Jesus melhorou ainda mais, apenas 4,8 finalizações
para fazer um gol. O Flamengo está muito eficiente e muito se deve pela posse de bola no ataque, né? 30% lá no terço final, primeiro do campeonato, né, Mazan? Time que pressiona lá na frente, sufoca os adversários, a gente tem visto isso bastante nos jogos. 30% é uma média bem alta, a média do Campeonato Brasileiro 26%. É um time que joga lá na frente e constrói com muita coletividade. Já foram 19 gols com origem em passe, a gente está cansado de ver aí esses gols do Flamengo com a bola trabalhada mesmo, de um jogador para o outro, buscando a linha de fundo, trazendo a bola para trás. Time muito coletivo, 19 gols com origem em passe, é o primeiro, mas assim, com muita sobra do campeonato. A média do campeonato 6,6, quase o triplo de gols com origem em passe que o Flamengo fez. É um time que trabalha essa bola muito no chão, mas não é um time que abdica da marcação, muito pelo contrário, 18 desarmes por jogo, a maior média também de todo o campeonato. Fora de casa esse número ainda sobe para 19, é um número muito forte e é o que o Flamengo tem feito. Sufocado o adversário lá na frente, aquele perde, pressiona, quando recupera a posse de bola, já chega com muita qualidade. De fato, muito combativo sem a bola, e com a bola o Flamengo tem jogadores muito talentosos na frente, né? Realmente, olha esse trio que a gente coloca pra vocês, os melhores jogadores do Flamengo, né? Todos os times a gente vai destacar 3 jogadores aqui, não necessariamente pelo índice, a gente fez uma pesquisa aqui entre toda a galera que trabalha aqui no Footstats para pegar os principais destaques de cada time, e do Flamengo não poderiam ser outros 3, senão o trio Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. Estão fazendo chover, a gente tem falado tanto deles, seria um crime não colocar esses 3 aqui. É uma pena, porque tem tantos jogadores bons, né? Felipe Luiz, Gerson, que deu uma mobilidade muito legal para esse time. Pablo Mari entrou bem demais no time também, o Arão, que faz um baita de um campeonato. É verdade, só que a gente só pode destacar 3 aqui, né? Senão vai ficar muito longo. Mas enfim, né? O Gabigol, né? Tá com 20 participações diretas em 15 jogos, o Arrascaeta tá com 15 participações em 11 jogos, o Bruno Henrique, que é o terceiro finalizador corretamente, né, no campeonato, tá finalizando muito, ajudando muito nesse momento. É um ataque que se move muito, né? Realmente troca posições lá na frente, a transição do Flamengo é muito interessante, tá bem demais o Mengão. Gabigol, maior artilheiro da história do primeiro turno, né? Ninguém tinha feito tantos gols assim, tá jogando demais. Mas enfim, esses foram alguns destaques do Flamengo líder. Agora a gente vai pro Palmeiras, o vice-líder da competição. Teve aquela queda bem sentida no período pós-Copa América, o Mano assume o time. Tá certo que só em confrontos contra times lá da parte de baixo da tabela, mas consegue 3 vitórias em 3 jogos e dá uma reanimada na equipe. Palmeiras tem 79 pontos por jogo no índice Footstats, é o segundo, mais uma posição aí que o índice Footstats reflete exatamente a posição da tabela, mas aí essa queda dá pra ver muito aqui na mudança do pré e do pós. 112 pontos antes da Copa América, marca altíssima, 50 pontos só no período pós-Copa América, o nono entre todas as equipes nessas 10 últimas rodadas. Palmeiras sofre apenas 9 finalizações por jogo, é o menor número entre todas as equipes, a média 12 finalizações por jogo. Palmeiras sofre 9, sofre bem menos do que a média, é um time muito seguro, vem desde o ano passado, isso uma solidez defensiva muito considerável. O problema maior era com o Felipão, no pós-Copa América, o Palmeiras estava sendo vazado e precisando de poucas finalizações para isso, né? Tem melhorado um pouco mais com o Mano, uma coisa que tem mudado também é a verticalidade, né? Antes era um time muito vertical, como a gente consegue ver na tela, mas já com o Mano já mostra a outra cara, né? Pegando o panorama do campeonato inteiro, o Palmeiras finaliza uma vez a cada 23 passes, ou seja, é o time mais vertical de todo o campeonato. Com o Mano nessas 3 partidas já deu para ver que o cenário não vai ser o mesmo. Precisou de 31 passes para conseguir uma finalização, subiu muito esse número de passes, principalmente nas 2 primeiras partidas, contra o Goiás e contra o Fluminense. O time teve uma alta troca de passes, 2 das maiores marcas do time no Campeonato Brasileiro, então vai mudar bastante isso. O que não vai mudar tanto é o número de lançamentos, porque o Mano também usa essa ligação mais direta, mas numa proporção menor. O número de lançamentos continua mais ou menos o mesmo, mas o número de passes curtos aumentou demais. Palmeiras no Campeonato Brasileiro é o time que mais lança certo, com índice de acerto bem alto também, de 45%. Tem jogadores com essa capacidade, né? Sim. Felipe Melo, Bruno Henrique, Marcos Rocha também, com lançamentos muito qualificados que ajudam a fazer essa ligação direta. E arremesso lateral na área também, sempre importante, né? E de fato, não dá para abandonar isso, né? O Palmeiras tem 45% de pontaria, né? De acerto, né? Melhor dizendo, em lançamentos. E o time fez também 9 gols com bolas aéreas, bolas cruzadas na área, enfim, dos 30 que marcou no campeonato. Não dá para deixar do dia para noite de usar esse tipo de jogada. 2 no Cucabol, né? Na jogada de lateral, 2 gols com origem no Cucabol. Agora não é mais Cucabol, né? Mas Mano Ball. ficou eternizado aí esse rótulo.
Mas enfim, dos times com menor posse de bola antes do Mano Menezes assumir, o 14º do campeonato, com o Mano Menezes essa média subiu para 52%. A gente vai ver essa mudança bem sentida aí a partir do segundo turno. E como destaques individuais, a gente pontua aqui Dudu, como sempre, no modo Brasileirão ativado, Felipe Melo fazendo um baita de um campeonato também, e o Marcos Rocha, que começou voando, teve aquela queda com toda a defesa do Palmeiras, mas agora já tá indo bem de novo, deu uma baita assistência pro gol do Luiz Adriano aí nos últimos jogos. Então são esses 3 jogadores que a gente pontua. Tinha sido contra o Fluminense, mas falando um pouco de Dudu, 12 participações diretas em 17 jogos, também é o cara mais caçado do campeonato, que mais sofreu faltas entre todos. Também é o primeiro em cruzamento, certo? Realmente é um cara que é muito apurado nisso. Ele gosta muito daquele cruzamento rasteiro, né? Realmente consegue encontrar muitos companheiros para finalização ou para fazer o gol mesmo. Marcos Rocha, que é o segundo em desarmes certos no campeonato, um número muito bom também, muito alto. Lateral com mais assistências também, né? Mais assistências, né? O primeiro em participações diretas junto com o Reinaldo, que a gente vai falar aqui também, em spoilerzinho, e o Felipe Melo, né? Tem aquela questão, né, dele perder a cabeça em alguns momentos, já foi expulso 2 vezes também. Mas é um baita de um jogador, traz um equilíbrio para o meio de campo. E lança muito bem, é o terceiro volante com mais lançamentos certos, 6º em desarmes corretos também, muito bom é Felipe Melo, né? É isso, agora a gente vai para o terceiro colocado Peixe, o Santos de Sampaoli, no índice Footstats. Tem a 4ª maior média, essa aqui não reflete exatamente a posição na tabela. Antes da Copa América era o 5º, depois da Copa América o 4º, não mudou tanto assim o nível. Mas falando de finalizações certas agora, é um time muito agressivo, um time que finaliza demais. Propõe muito, né? Maior número de finalizações certas do campeonato, com uma pontaria muito boa também de 45%. E aí vem o destaque na origem dessas finalizações. O Santos finaliza muito com origem em cruzamento. Quando a gente fala em cruzamento, a galera pensa mais naquela jogada aérea mesmo. Nem tanto. Mas os cruzamentos rasteiros, principalmente, o Santos tem uma efetividade muito grande. Precisa de só 8, um pouco abaixo de 8 cruzamentos para conseguir uma finalização. É o time que tem maior eficiência nessa estatística. É um número muito forte mesmo. É uma equipe que triangula muito, sobretudo pelo lado direito, né? Então aproveita essas investidas do Vitor Ferraz, do Carlos Sanches, muitas vezes ali jogando aquela bola para o meio da área para alguém chegar finalizando, até porque um dos centroavantes é um cara que é ponta, na verdade, a gente vai falar dele mais para frente. É uma equipe que tem uma posse de bola muito alto, propõe muito, né? Sim, 57% de posse de bola, o líder do campeonato ao lado de uma outra equipe, exatamente a mesma porcentagem, a gente vai falar para vocês, mas o destaque fica na concentração de posse no ataque, 29%. Se o Flamengo era o primeiro time que mais concentrava lá na frente, o Santos é o segundo, times com estilos até que semelhantes dos dois Jorges, né? A gente falou bastante disso nos últimos dias, do Jorge Sampaoli e do Jorge Jesus. E um time que pressiona muito lá na frente, assim como o Flamengo, 37 desarmes no ataque, é o primeiro do Brasileirão. Os adversários perdem a posse de bola a cada 24 segundos. Para você ver como é essa questão de pressionar o adversário mesmo, o adversário não consegue respirar. Em 24 segundos ele já perdeu a bola. É aquela questão do perde e pressiona, né? A equipe que defende atacando realmente não deixa o adversário ter um suspiro, né? Enfim, é isso. E nos destaques individuais, Carlos Sanches, Eduardo Sacha e Jorge. Carlos Sanches, que eu sou fãzaço, a gente sempre brinca aqui no Dica Status, quando a gente costuma indicar ele. É um baita de um jogador, ele é muito eficiente, tem um cruzamento muito apurado, vai bem na bola parada. Cara que dá muita raça também, se dedica demais e participa muito do jogo. Fez 5 gols no campeonato, né? Agora falando um pouco mais de Sacha, tá jogando, né, mais de centroavante, algumas vezes de ponta, quando o Uribe é escalado, mas não tem rendido tanto. Mas com isso o Sacha tá saindo muito bem, né? Fez 8 gols no campeonato. E o Jorge, que é o segundo lateral que mais finalizou no campeonato, só fica atrás do Reinaldo do São Paulo. Realmente ajuda muito nessa questão da lateral esquerda. Às vezes joga de zagueiro, inclusive, porque tem muita boa técnica e consegue aliar bem esse momento defensivo, né? Bom, falamos do Santos, agora vamos falar do Internacional, 4º colocado na classificação, 3º no índice Footstats, o time do Odair Hellmann. Esse time muito bem treinado, muito bem acertadinho. 3º no índice Footstats no período pré-Copa América, caiu para 5º no pós-Copa América, até porque ficou muito focado em Libertadores, em Copa do Brasil, então acabou colocando bastante vezes o time reserva em campo, mas um time que tem como principal destaque os números defensivos. É o time que mais intercepta no campeonato, com quase 4 interceptações por jogo. É o 3º que mais desarma, com 18 desarmes por jogo. E uma média de acerto de 88% dos desarmes realizados, que é bastante.
bloqueia 25% das finalizações dos adversários, segundo do campeonato nessa estatística, e precisa de 5,5 finalizações certas para sofrer um gol, o terceiro do campeonato. Então realmente a cara desse time do Odair, um time com os números defensivos muito fortes, uma defesa muito sólida. Você falou de interceptação, o Inter já teve 23 jogadores que interceptaram no campeonato, realmente é uma força coletiva mesmo, né? Os jogadores têm essa noção de cortar a linha de passe, de realmente bloquear jogadas e bloquear em finalização, né? Realmente o Inter consegue bloquear bastante ali a parte ali do funil, na entrada da área, não deixa os adversários se criarem por ali, desarma muito e tem um cara que ajuda muito, né? Esse primeiro que a gente vai falar agora, né? Vitor Cuesta, aí, o principal destaque do Inter no campeonato, é o melhor zagueiro do campeonato pelo índice Footstats. Tem números como mandante, a gente passou essa informação aí nos últimos dias incríveis. Ele é o xerife do Beira-Rio lá como mandante, ele é com certeza o melhor jogador do campeonato. Tem um desempenho muito alto e intercepta, rebate, lança certo, desarma, faz tudo o Vitor Cuesta. Eu não preciso nem falar nada, porque você já completou tudo pra mim. Edenilson, que eu sou fã desse jogador, motorzinho, joga área a área, como dizem, né, bastante. Todo campista. Todo campista. E o Edenilson é o líder em participações diretas entre os volantes, e tá com uma pontaria absurda de 72% na finalização, ou seja, quando ele chega lá para ajudar o Inter no terço final, acaba realmente fazendo gols ou dando uma finalização correta. É aquela bola matadora mesmo, quem gosta dessa bola matadora também é Paulo Guerreiro, que a gente colocou aqui, tudo bem, não é um baita de um campeonato do Paulo Guerreiro, na Copa do Brasil, na Libertadores teve desempenhos um pouco acima, mas ele sempre é um jogador muito importante para o Internacional, sempre fazendo gols muito importantes, e aí entra a questão também do Inter ter entrado com time reserva em vários jogos, ficou difícil escolher esse terceiro jogador aqui para o Internacional. Mas essa questão de força coletiva que a gente salientou aqui, a equipe está em quarto lugar, mesmo jogando vários jogos com o time reserva, há um bom tempo, inclusive, né? Desde julho, logo quando voltou da Copa América, a equipe já teve que começar a utilizar jogadores alternativos, então o Odair está conseguindo fazer uma gestão de elenco muito interessante. Agora a gente vai para o quinto colocado no Brasileirão, o Corinthians, que é o quinto também no índice Footstats. Uma melhora muito sentida no pós-Copa América, é o segundo melhor, só está atrás do Flamengo. Esses últimos jogos não dão exatamente essa impressão, né? Mas o Corinthians perdeu o primeiro jogo pro Fluminense no período pós-Copa América, antes disso era o único invicto. 14 jogos invicto, para ser mais preciso, 7 vitórias, 7 empates, só foi perder agora no começo de setembro, então ficou mais de 2 meses invicto. O Corinthians, uma equipe que está muito sólida defensivamente, né, Mazon? 3,7 finalizações certas sofridas por jogo, menor número entre todos os times, sofre um pouco menos do que 11 no total por jogo, dessas menos do que 4 certas, é um número muito forte, tanto que acaba precisando de 17 finalizações para sofrer um gol. O Carille encontrou essa solidez defensiva da equipe novamente, esse número é bem alto, é o maior de todo o campeonato, ou seja, força os adversários a finalizar muito mais para tentar furar a meta do Corinthians, a média do campeonato é 11. Falando agora da parte ofensiva, o Corinthians é um time muito eficiente lá na frente, não finaliza tanto, mas quando chega para finalizar costuma fazer gols, tanto que precisa de menos de 4 finalizações certas para fazer um gol, é a segunda melhor marca do campeonato, abaixo apenas do Flamengo. E aí vem a questão da origem das finalizações do Corinthians, quase 1/4 das chances criadas tem origem em cruzamentos. E é meio contrastante porque o Corinthians não tem aquele cara alto lá dentro da área, né? Até porque quem é esse cara alto é o Gustavo, que está no banco. Mas o titular é o Wagner Love, que tem pouco mais de 1,70 m. Mesmo assim, o Corinthians cruza muito e às vezes consegue fazer finalizações mesmo com esse atacante mais baixo, né? 24% das finalizações com origem em cruzamento é a maior marca do campeonato, a média é 17%. Então dá para ver que o time utiliza bastante desse expediente mesmo. Falando de destaques individuais agora do Corinthians, a gente coloca Pedrinho, Fagner e Manuel. Falando um pouco de Pedrinho e Fagner juntos, jogadores que têm um entrosamento muito grande. Triangulam muito, né? Triangulam demais com eles juntos. O Corinthians tem um aproveitamento acima de 70% dos pontos conquistados, que aí é aproveitamento de time que briga por título mesmo. Sem eles, o Corinthians ainda não venceu no campeonato, então são fundamentais para o time. O Pedrinho em grande fase, deixou de virar promessa para virar realidade, e o Fagner, que é jogador de seleção, dispensa maiores apresentações. O Pedrinho, que é o artilheiro do time, né, no campeonato, fez 4 gols também ao lado do Wagner Love, que a gente tinha citado aqui. O Fagner é o cara mais acionado na equipe e o cara que mais troca passes, o cara que mais acerta passes. Realmente o Corinthians começa muitas jogadas pelo lado direito ali, que também é o lado que atua o Manuel, né? Realmente está fazendo um campeonato muito sólido, é o primeiro zagueiro pela direita no índice Footstats,
Muito se deve pela questão da rebatida, né? Que é um zagueiro que não compromete, bola bico pro mal. mato, que é jogo de campeonato, aquele cresceu, papo de sempre. Sim, e cresceu muito com o Gil, né, do lado dele, né? Muita gente ainda não aceita isso, mas tem crescido sim. Evoluiu demais o Manuel. Agora a gente vai para o São Paulo, sexto colocado, mesmo número de pontos do Corinthians, mas separados aí pelo saldo de gols e separados também pelo nível no índice Footstats. O São Paulo é o sexto na tabela de classificação, mas só o nono no nosso índice. Então tem alguns números alarmantes. São Paulo, que apresenta uma solidez defensiva parecida com a do Corinthians até, sofre 4,1 finalizações certas por jogo, terceira menor marca do campeonato, 11,5 totais. Precisa de 16 finalizações para sofrer um gol. A gente tinha visto que o Corinthians precisava de 17. Era o melhor time. O São Paulo é o segundo melhor nesse quesito. Mas lá na frente as coisas não funcionam com a mesma eficiência que funcionam para o Corinthians. Tá com problemas graves, até porque raramente consegue colocar os seus principais jogadores em campo. Finalizar também, muitos problemas com lesão. Nenhum jogador do São Paulo tem média acima de uma finalização certa por jogo. Esse dado é bem alarmante. Não tem um cara que tem puxado essa finalização, que tem sido responsável. E é um time que está perdendo muito a posse, muito fácil, né? 24 segundos para perder a posse, para ser mais preciso. É o terceiro pior time nesse quesito no Brasileirão. É aquela questão de tomada de decisão que às vezes não está muito certa, até reflete isso na questão de finalização para fazer um gol, né? 4,3 finalizações certas para fazer um gol, só o 12º, então muito lá fraco, na parte de baixo da tabela, do 11º para trás. São Paulo com problemas ofensivos, pode ser que esse cenário mude bastante aí com a volta dos jogadores lesionados. O segundo turno vai começar com o DM quase vazio. Hernanes, Pato já Pablo voltaram. voltando Pablo agora, também, que praticamente não jogou no campeonato, acho que ele tem 2 jogos só no Campeonato exatamente. Brasileiro. Mas aí como destaques individuais, a gente coloca Thiago Volpe fazendo um baita de um campeonato, principalmente no pós-Copa América, um dos goleiros com mais defesas difíceis no campeonato. Reinaldo, cara muito sólido também, jogador que sempre tem uma galera que dá uma perseguida, mas é sempre muito eficiente, lateral esquerdo do São Paulo já há um bom tempo, indiscutível. Em terceiro lugar, o Antony, aí, jogador que caiu um pouco de rendimento nessas últimas rodadas. O torcedor do São Paulo tá pegando um pouco no pé dele também, mas é uma baita de uma revelação, um jogador que vai ter um futuro brilhante pela frente. O Reinaldo, você falou dele, e o cara faz bastante gol, viu? Cobra pênalti, cobra falta, enfim, um cara que participa muito, não à toa, é o cara que mais finaliza entre os laterais, o cara que mais fez gols entre os laterais e o primeiro em participações diretas. Não tem nenhum atacante de São Paulo, nenhum meio-campista que esteja à frente do Reinaldo. Ele está com 6 participações diretas no campeonato. E o Antony, que é o segundo atacante que mais sofre faltas no campeonato até aqui e o segundo que mais passa corretamente. Então ele realmente puxa essa marcação, um cara que não foge do jogo. Participa demais. Bola no pé dele o tempo inteiro. Muito acionado. O São Paulo realmente depende do Antony. Quando ele joga na seleção olímpica, é convocado, o São Paulo acaba sofrendo muito com a ausência dele, não tem muito um substituto. Muita reposição. Mesmo que o Daniel Alves não tenha jogado ali pela ponta direita, tem que ver como que vai ser no segundo turno nessa questão ofensiva que é o mais alarmante, né? É isso, agora a gente vai para o 7º colocado, Bahia, que é 7º também no índice Footstats, 7º no pré-Copa América, 7º no pós-Copa América. Esse 7 está perseguindo o Bahia, hein? É o número da sorte, hein? É verdade. Bahia que tem se destacado muito por números defensivos a contraponto do que costuma ser os trabalhos do Roger Machado, né? Sim. Roger Machado sempre foi aquele técnico de propor mais o jogo. Como o Bahia ele mudou, ele viu que o elenco que ele tinha em mãos era para fazer um outro tipo de jogo, ele tem executado esse jogo muito bem, tanto que o Bahia lidera as rebatidas no campeonato, que a gente sempre fala tão bem das rebatidas quando bem feitas, né? Essa questão de afastar o perigo, tirar o perigo de lá. Bahia lidera as rebatidas com 31 por jogo, esse número aumentou ainda mais no pós-Copa América, principalmente com a entrada do Juninho, que deu uma solidez bem interessante Lucas no sistema Fonseca defensivo. tá fazendo uma dupla boa com ele, né? Encaixaram muito bem essa dupla, tanto que o Bahia tem 10 jogos sem sofrer gol no campeonato, é o líder nessa estatística no campeonato ao lado do Corinthians. Corinthians também passou 10 jogos sem sofrer gols. Média de gols sofridos por jogo abaixo de 0,9, 0,84, uma média bem boa, motivada por um dos destaques individuais aqui. E aí na questão ofensiva, Bahia chega muito no contra-ataque, trocando passes, tanto que consegue 54% das finalizações com origem em passes. É um time que chega trocando passe de pé em pé, sempre nesse contra-ataque muito veloz, muito rápido. Acelera demais o Bahia, principalmente pelo Arthur Vitor, né? Deu uma caída de produção, mas é um cara fundamental no esquema, né? Tem outros jogadores que estão bem aí, o Luca, enfim.
mas o Bahia realmente se caracterizou por ser uma equipe que realmente reage e consegue acelerar jogadas para fazer as finalizações. E aí vem um dado negativo do Bahia, que é a qualidade na troca de passes. A tabela vai descendo e vão começar a aparecer alguns pontos negativos das equipes também, porque nem tudo são flores. Mas enfim, Bahia acerta 88% dos passes, é o 18º time do campeonato. Tudo bem, aquele passe sempre mais vertical, Sim. tanto pelo Bahia e ser um time de contra-ataque, vai sempre buscar esse passe mais agudo. Acaba arriscando mais, mas seria bom dar uma adequada melhor nesse número de passes certos. Mas falando um pouco dos destaques individuais agora, Douglas Friedrich, segundo melhor jogador do campeonato, melhor goleiro com muitas sobras, também. Tá catando demais. Gilberto, Golberto, que a gente é tão fã aqui também, sempre fala dele. E o Nino Paraíba, jogador que já dá alguns anos aí sendo muito sólido no Campeonato Brasileiro, já passou por diversos times Ponte Preta, e sempre indo muito bem. Começando pelo final, né, o Nino Paraíba que está com 35% de acerto no cruzamento, pode parecer pouco, mas é muito alto, realmente um dos melhores caras que acertam, né, nessa questão do cruzamento, dessa bola aérea. O Douglas também, que é o segundo goleiro em defesas difíceis no campeonato, só está atrás do Felipe Alves do Fortaleza. A gente, inclusive, tinha feito uma brincadeira, né, dos dois goleiros do Bahia e Fortaleza quando se enfrentaram no final de semana. Os dois acabaram tomando gol. Mas tá valendo. E não fizeram muitas defesas difíceis, porque esse é o futebol. É isso. E o Golberto, que só precisa de 3 finalizações para fazer um gol. Com isso, ele já fez 10 gols em 15 jogos. Realmente está honrando o apelido, né? Eficiência altíssima do Gilberto. A gente defende aqui desde o começo, quando tinha alguns times querendo contratar ele. E o Gilberto ia entregar gol para o time que ele fosse, porque foi assim na carreira inteira. Não ia ser diferente no Bahia. Mas bom, vamos lá. O 8º colocado no campeonato é o Grêmio, que apresenta um índice melhor do que a tabela real. Sim. 6º colocado no índice Footstats, com 57 pontos por jogo. 3º time com melhor rendimento no período pós-Copa América. Esse número sobe para 67 no pós-Copa América, nessas últimas 10 rodadas. E um time, como sempre, caracterizado pela posse de bola. Tem os exatos 57,1% de posse de bola que o Santos. Os dois lideram o campeonato nessa estatística. Quase 500 passes trocados por jogo. Um time que dribla muito também, muito motivado pelo Everton Cebolinha. Mais de 5 dribles por jogo, dribles certos aqui no caso. Segundo time do campeonato. E aí vem a questão da coletividade nos gols. 93% dos gols com assistência, esse número é altíssimo, né? 25 gols com assistência, dos 27, né? Só 2 não tiveram? Deve ter sido pênalti, não vou lembrar agora de cabeça. O Grêmio não é um time que tem muitos pênaltis, mas é uma equipe muito coletiva, né? Fruto do ótimo trabalho que o Renato Gaúcho impõe. Há anos já. Desde 2016, já trouxe muitos títulos, inúmeros títulos, ele mesmo fala disso, né? Enfim, o Grêmio caminhando bem no Brasileiro, melhorando bastante, né? Esse número é muito alto, muito acima de todos os outros times, 93%, só 2 gols sem ser com assistência. Realmente demonstra completamente esse jogo coletivo do Grêmio do Renato Gaúcho. Uma coisa que não demonstra tanto assim o time do Renato Gaúcho, que é novidade no campeonato desse ano, é a questão dos gols de cabeça. 8 gols de cabeça no campeonato, com vários jogadores diferentes participando desses gols. E 1 gol com origem em cruzamento a cada 41 cruzamentos, esse número é bem forte, é a melhor marca do Campeonato Brasileiro também. E um time que não cruza tanto, cruza lá na média do campeonato, 22 cruzamentos por jogo, mas está com uma eficiência muito alta nesse tipo de jogada. É o Grêmio que vai se moldando, aprendendo a jogar de outras formas, mas de fato é uma equipe que acerta muitos passes, 93% de acerto nos passes, equipe que não abdica de jogar esse estilo de jogo, mas também está conseguindo finalizar bastante cabeça. Isso é muito importante em competição mata-mata, né? Demais. O Grêmio tá na semifinal da Libertadores, tem um jogo dificílimo com o Flamengo, que melhorou muito na questão da bola aérea, mas é uma ótima arma, né? Uma informação bem bacana que vai ao encontro daquela primeira tela que a gente falou de campeonato, essa questão da posse de bola do Grêmio. Se a gente pegar desde 2014 os 5 times com mais posse de bola no primeiro turno, 4 times estão no Brasileirão de 2019, que são o Santos, o Flamengo, o Grêmio e o Fluminense. Né? Então dá pra ver realmente que o jogo tá sendo mais jogado, os times estão colocando mais a bola no chão e proporcionando jogos bem melhores do que a gente estava acostumado. Agora indo para os destaques individuais, Everton, Cebolinha, Alisson e GPR. Cebolinha dispensa comentários, outro que a gente já fez vídeo recente aí, falando do desempenho dele, dribla demais, finaliza muito bem, tem feito cada golaço aí, rodada a rodada, né?
Cebolinha que está com 9 participações diretas em 15 jogos, né? 7 gols e 2 assistências. E é importante dizer que o Everton entrou muitas vezes, né, no time reserva do Grêmio para tentar conseguir algum resultado, entrando na parte final do campeonato, mas quando ele é titular, realmente entrega muitos gols, né? E o Alisson é outro que está entregando muita participação em gols. Ele precisa de 108 minutos para fazer um gol ou uma assistência, fazendo aquela função Ramiro, função ingrata, mas muito importante taticamente o Alisson. Ajudando na marcação bastante também, né? Sim, e o Jean-Pierre, que eu sou fã desse menino, também, realmente fenômeno. Um cara muito bom, fez 3 gols no campeonato, mas os 2 gols ele fez de fora da área e foram 2 golaços, realmente um cara que acerta muitos passes. É o meia com melhor qualidade de passes do campeonato, ele ajuda demais essa engrenagem do Grêmio funcionar. Jogadorzaço, esse cara tem um futuro brilhante também. Só 21 anos. Agora a gente vai pro 9º colocado, o Atlético Mineiro, que caiu demais de rendimento. É o 8º no índice no geral. Era o 4º no pré-Copa América, estava apresentando um estilo de jogo muito bom, tinha se acertado lá atrás, só o 11º no pós-Copa América. Time que finaliza muito, característica do Galo há anos já, um time bem ofensivo, DNA, que né? vai pra frente, DNA do Galo doido. 15 finalizações por jogo, 6,5 certas. Primeiro do campeonato nas 2 estatísticas, mas não tá com uma eficiência legal, 12 finalizações para fazer um gol, só o 13º do campeonato. Aí vai muito a fase do Ricardo Oliveira, né, que não dá para entender o que tá acontecendo. Ele até acerta o gol, a pontaria dele não tá ruim, mas a bola não entra. A bola não entra, né? O Di Santo, que também fez a primeira finalização dele no jogo contra o Botafogo, acabou fazendo seu primeiro gol, entrou na última partida. O Alejandro, que perdeu muito espaço, que estava com o primeiro semestre muito interessante. Enfim, o Galo está encontrando dificuldades para conseguir esse homem-gol, né? Outra coisa que é do DNA do Atlético Mineiro também, mais aí pela parte negativa, é essa questão defensiva. O Galo já sofreu 23 gols no campeonato, sofreu 3 em casa do time reserva do Inter aí na última rodada. É a pior marca de gols sofridos entre os 10 primeiros. De todos esses times que a gente está citando aqui nessa primeira parte do vídeo, o Galo tem a pior defesa. É um problema que o Rodrigo Santana estava começando a solucionar aí no pré-Copa América. Tinha feito vídeo, né, falando disso. Sim, a gente falou disso, mas o problema continua aí, voltou a tomar muitos gols. E aí tem alguns números que explicam isso. O estilo de marcação do Galo é um estilo que privilegia muito a ocupação de espaços, tanto que finaliza 25% das finalizações dos adversários. É o primeiro nesse quesito. E é o primeiro em interceptações também, que são jogadas que caracterizam essa marcação mais por zona, mas é um time que combate muito pouco, é só o 15º em desarme. Então acaba não indo para esse combate de 1 contra 1, não consegue recuperar a posse de bola do adversário. É uma equipe que tem sofrido muitos gols, levou gols nos últimos 5 jogos e com isso teve 5 derrotas. O Galo tem que acertar isso urgentemente, até porque tem semifinal de Sul-Americana, né? E esses erros vão ser fatais, né? O único time que não pontuou nenhum pontinho aí nas últimas 5 rodadas, está com um desempenho muito abaixo nessas últimas partidas. Nos destaques individuais, a gente fala de Casares, de Jair e de Xará. Casares, que a gente sempre fala que quando ele quer, ele joga muito. Quando ele tá com a cabeça boa, né? Sim. Tem feito bons jogos, acho que no último jogo ele foi banco, se eu não me engano. Foi banco porque chegou atrasado, 1h30 atrasado. Enfim, tem esse problema do Casares, mas quando ele tá em campo ele consegue entregar bastante, fez 4 gols em 12 jogos, mas como a gente falou, caiu com o restante do time, né? Assim como o Jair, que caiu um pouco de rendimento, primeiro turno não, né? O período pré-Copa América dele foi muito forte, caiu bastante aí nesses últimos jogos com o resto do time. E o Xará também, que é aquele ponta incisivo, que bota fogo no jogo, mas não é um cara que se caracteriza tanto por fazer gols. Então por isso mesmo que o Galo tá com esse problema, não tem Ricardo Oliveira aqui, não tem Alejandro aqui, não tem um fazedor de gols entre esses destaques. O Xará, que é o primeiro atacante em passes certos, né, realmente participa muito do jogo, mas como o Asman falou, não é o cara para botar a bola na rede, ele até conseguiu dar uma assistência para Joia, Bruninho no último jogo, mas realmente precisa acertar esse terço final. Agora a gente vai para o Botafogo, 10º colocado e último dessa primeira parte do vídeo. Amanhã vem do 11º até o 20º colocado, mas o Botafogo, que é 10º na tabela, 12º no índice Footstats, e é um time que apresenta um estilo de jogo muito diferente aí de praticamente todo o campeonato. Sim. Esse estilo de jogo do Eduardo Barroca, que desde o começo do campeonato já ficou bem evidente como que ia ser. Time que troca muitos passes, mas não consegue concluir tanto em finalização.
tanto que precisa de quase 50 passes para conseguir criar uma chance. É o time menos vertical de todo o campeonato, mais horizontal, né? Aquela questão de ficar trocando muito passe de lateral para zagueiro, do zagueiro para o volante, do volante para o lateral de novo, acaba não conseguindo chegar lá na frente. Time que tem baixíssima posse lá na frente, né, Ivo? 19% de posse no ataque, a gente alerta isso há muito tempo, que é um número perigoso, que o Botafogo tem que melhorar isso. Até melhorou bem de leve, assim, mas ainda assim é muito pouco. Continua sendo o menor número do campeonato. O CSA e o Fortaleza, que são os outros dois menores, com 22%, então uma diferença até que considerável, não é pouco esses 3% de diferença. Acaba ficando com 35% de bola na defesa. Eu ia falar isso. É uma equipe que concentra muita posse na defesa, muito impulsionado por um cara que a gente vai citar aqui, né, que é o Gabriel. Mas enfim, um sistema defensivo muito forte, né? No fim, o Botafogo acaba não sofrendo tantos gols, né, Mazan? É o segundo time que menos finaliza, é o segundo time que mais sofre finalizações, mas acaba não sofrendo tantos gols assim. Precisa de 16 chutes para sofrer um gol. Terceira melhor marca do campeonato, só abaixo de Corinthians e São Paulo, que a gente já destacou aqui no próprio vídeo. Muito em função desses bloqueios de finalização, quase 4 bloqueios por jogo, o primeiro de todo o campeonato. E aí sim, falando de destaques individuais, Alex Santana, Gabriel e Cícero, o Gabriel é parte integrante disso, é o zagueiro com mais passes no campeonato, né? Participa bastante do jogo, mas essa questão defensiva, ele lidera essa defesa do Botafogo para conseguir sofrer poucos gols, mesmo sofrendo tantas finalizações. Ele realmente começa essas jogadas e acaba conectando muitas vezes com esse próprio cara, né? O Cícero, que também é um cara que concentra muita posse, realmente toca a bola de lá, toca a bola de lado, e quem consegue verticalizar um pouquinho mais esse jogo do Botafogo é o próprio Alex Santana, né? Que é o volante que mais fez gols na temporada, foge muito desse estilo de jogo, É o cara mais diferente do Botafogo, com certeza. Acho que no time como um todo, né? Um cara que mais entrega gols, mesmo sendo volante, finaliza de direita, de esquerda, de cabeça, fora da área, dentro da área, realmente tá muito bem o Alex Santana. Já fez gol de todos os jeitos, né? Já fez gol de cabeça, de direita e de esquerda. Tá indo muito bem o Alex Santana no campeonato, uma das gratas surpresas desse Brasileirão. Sim. Bom, terminou essa primeira parte aqui da análise, a gente falou bastante, tô até rouco aqui já, um suando, outro rouco, mas enfim, a gente espera que a gente tenha trazido boas informações para vocês aí, realmente um resumão de tudo que aconteceu no campeonato. Para ter informações mais completas, você pode ver o vídeo de ontem também, que vai agregar ainda mais informações, essa questão de desempenho em casa e fora de casa, ataques e defesas, desempenho contra os 10 primeiros e 10 últimos, vai dar um embasamento ainda melhor para você ver tudo o que aconteceu nessas 19 primeiras rodadas. A gente pede também, se você ainda não deu seu joinha e gostou do vídeo, claro, dê o seu joinha aí que é bastante importante pra gente. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. E não se esqueça de baixar o aplicativo Footstats Premium, gratuito para iOS e Android. Tem isso aí e muito mais lá. A gente volta nos próximos dias com mais análises para vocês e amanhã mesmo sai a segunda parte desse vídeo. Um abraço e até mais. Falou!